são essas as modalidades de contribuinte, certo? Contribuinte individual no carnê. Se eu tinha, se eu tenho um salário mínimo de 1.621 e eu paguei 1.518, eu pego a diferença e complemento na mesma alíquota que eu já utilizei. Diferente é o caso, por exemplo, do prestador de serviço. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente está avaliando o caso de um motorista de frete, certo? Então, ele realiza vários fretes dentro do mês, certo? Então, a empresa tomadora de serviço, ela vai pagar o frete para ele. Contratei um frete de R$300. Então, desse valor, a empresa desconta 11% e paga lá na guia. A partir da emenda 103, o que nós temos? Não é considerado tempo de contribuição nem carência o valor, a base de cálculo inferior a um salário mínimo. Então, se esse motorista, ele fez apenas este frete, o que ele vai ter de contribuição dentro do mês? Apenas aquela base de cálculo de R$300. Se ele deixar dessa forma, esse valor ficaria perdido, ou seja, não conta como tempo de contribuição, não conta como carência e não entra lá na hora de fazer o cálculo da média. O que acontece? A emenda 103, né, que trouxe a reforma da Previdência, ela vai dizer que este segurado ele está obrigado a complementar a contribuição, ou ele perde esse valor. Então, aí nós temos uma modalidade de complementação para atingir o valor do salário mínimo, que é diferente de quem quer complementar a alíquota. No primeiro caso, as contribuições são válidas, elas são aptas à concessão de aposentadoria por idade e benefício por incapacidade. Eu vou validá-las exclusivamente para aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui, especialmente falando de contribuição realizada depois da reforma da Previdência, eu tenho um valor que foi pago para o INSS, mas que não está sendo considerado, nem como tempo, nem como carência. Então, eu preciso complementar a base de cálculo para que ela atinja o valor do salário mínimo e, então, possa ser apta para ser considerada como tempo, como carência, para qualquer benefício da Previdência Social. Se eu estou complementando até o salário mínimo na alíquota de 11, eu continuo abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Então, aqui são institutos diferentes de pagar a contribuição atrasada ou de pagar, indenizar, né, a contribuição. Aqui nós estamos falando exclusivamente dos ajustes criados com a emenda 103, certo? Então, é uma complementação de alíquota para que seja válida para aposentadoria por tempo de contribuição, ou uma complementação de base de cálculo para que seja considerada como tempo de contribuição. A emenda 103, ela trouxe algumas figuras diferentes do ajuste para complemento de alíquota e do ajuste para alcançar o valor do salário mínimo, certo? Então, esse ajuste, ele pode ser a complementação, que é o que nós acabamos de falar, eu vou complementar uma alíquota ou complementar uma base de cálculo, ok? Ou eu posso fazer agrupamento, ou eu posso usar o excedente. O que significa isso? Meu cliente motorista que faz fretes,
ele chegou, me trouxe o CNIS, normalmente um CNIS bem grande, porque tem vários recolhimentos picados. O que eu vou fazer? Ele tem vários fretes no mês, então eu vou analisar competência por competência. Isso vale para qualquer profissional, para qualquer prestador de serviço que preste serviço para mais de uma empresa, que tenha vários pagamentos dentro de um mesmo mês. Então, o que eu vou fazer? Terei que ter um pouquinho de paciência, muitas vezes muita paciência, e fazer essa análise. Dentro de um mesmo mês, qual que é a base de cálculo que ele tem? Vou somar todos os valores recolhidos. Atingiu o salário mínimo? Ok, aquele mês será validado como tempo de contribuição e como carência. Então, aquele mês está ok. Normalmente, na última página do CNIS, você tem essa informação, porque ali ele vai trazer a consolidação por ano civil e ele já faz uma soma para você. Ou então, você vai observar se tem pendência no CNIS. Se a pendência ele fala, ele tem muitas contribuições, e mesmo assim ele traz a pendência de inferior ao salário mínimo, é porque dentro do CNIS não tem outra contribuição que, somada, perfaça um total de um salário mínimo. Então, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Na verdade, você tem três. Nós vamos falar das outras duas aqui. A opção de complementação é a que a gente já falou. Eu posso também agrupar contribuições. Ou seja, eu posso pegar a contribuição do mês anterior ou do mês posterior, ele tem R$500 pago em janeiro, 500 em fevereiro e 518 no mês de março, lá de 2025. Se eu somar essas três, fecha um salário mínimo. Então, eu peço para agrupar essas três contribuições. Qual que é a consequência disso? Eu vou transformar três contribuições que não eram validadas, que não eram aptas, que não estavam sendo consideradas nem para tempo, nem para carência, somo todas elas e tenho um mês de contribuição no valor de um salário mínimo. Então, isto é a figura do agrupamento. A emenda 103 diz que eu posso agrupar dentro do mesmo ano civil. Então, eu vou pegar aquilo que ele tem de contribuição em vários meses, agrupo até chegar a um salário mínimo. Se fechou esses 3 meses, fechou 1.520, aqueles R$2 vai ficar excedente, que eu posso utilizar em um outro agrupamento de outro mês, ok?